Hoje é um vídeo de conversa, menina. Pega aí essa louça que você tem pra lavar, essa pilha de roupa e vamos ouvir história. Como você já viu aí no título do vídeo, eu vou contar hoje pra vocês a história dos meus 3 partos. Foram 3 partos muito diferentes um do outro, assim, completamente diferentes, e eu vivi fortes emoções nos meus partos. Eu decidi postar esse vídeo agora que é Dia das Mães. E, gente, quando eu tava grávida, toda vez que eu estou grávida, eu amo ouvir história de parto, cara, os detalhes, assim, eu amo, eu fico imaginando como vai ser comigo, eu fico já, assim, no mood, e isso pra mim é uma coisa que muda muito na hora que a gente vai pro parto. Parece que quando a gente vai ouvindo essas histórias, a gente vai entrando ali naquele negócio, assim, o espírito do parto, entendeu? E a gente parece que vai muito mais preparada, porque parece que a gente já vivenciou isso ali, ouvindo as histórias de outras pessoas. Então, sempre me ajudou ouvir história. Toda vez que eu tô grávida, eu gosto de ouvir, assim, principalmente perto da hora de parir, eu fico muito empolgada e saio procurando história de parto pra eu ouvir, pra eu mentalizar, assim, sabe? O mindset. Aquelas coisas bem coach. Mas eu sinto que você ouvir histórias é uma forma de você se preparar para o que você vai viver. E eu amo contar história de parto, amo ouvir história de parto, amo ouvir história de parto de pessoas que eu conheço, assim, mais velhas, sabe, que foram há muito tempo. Então é muito legal e o parto muda muito a gente, né? Tipo, é uma experiência que transforma a nossa vida. É uma coisa surreal, assim. Então, hoje eu vou contar as 3 histórias de parto. Vou tentar dar uma resumida para não ficar tão grande, mas eu espero que vocês gostem. E se você gosta do meu conteúdo, se você tá gostando aqui, que eu estou aqui no YouTube, dá um like no vídeo, compartilha com uma amiga que tá grávida, quase ganhando menino. Se inscreve aqui no canal, que você vai ajudar o meu trabalho aqui a crescer também. Eu tô muito feliz já em como as coisas estão caminhando aqui no YouTube, porque eu gosto desse crescimento slow, de conhecer e de descobrir como é que funciona essa plataforma também. Enfim, tá sendo uma experiência muito legal compartilhar por aqui e poder falar, né? Poder conversar mais com vocês. Então, vamos pro vídeo. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho é o Noah, ele tem 5 anos, vai fazer 6 esse ano, então quer dizer que eu sou mãe há 6 anos. E o parto dele, assim, foi uma experiência muito surreal, assim, me transformou muito. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito medo de parto. Só de eu engravidar, assim, a coisa que mais me assustou foi o parto. A coisa que mais me dava medo era o parto. Sempre desmaiei tirando sangue, sempre tive, nossa, muitos problemas com relação a estar no hospital. Enfim, eu tinha muito medo de hospital, de sangue, de tudo que envolvesse qualquer coisa nesse sentido. E na gravidez do Noah, assim, eu me preparei muito ouvindo histórias, tentando me preparar ali meu emocional. Eu queria muito ter um parto normal, porque a ideia da cesárea me deixava muito assustada. Então eu tentei me preparar ali com o que eu podia e graças a Deus consegui o parto normal do Noah. Então vamos pra história do parto. Quando eu estava com 36 semanas do Noah, eu fui no exame de rotina e eu não sei porque o médico teve a ideia de fazer um toque em mim e ele descobriu que eu estava com 2 centímetros de dilatação já, com 36 semanas. E aí eu botei meu marido louco, falei, baby, esse menino vai nascer, nós temos que arrumar o quarto, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. E eu achei que ele ia nascer nos próximos dias ali. Ele nasceu com 40 semanas e 5 dias. Tipo assim, eu não aguentava mais. E o médico, como a gente morava no interior e não tinha UTI lá, era um pouco mais arriscado assim você esperar muito tempo. Então eles esperavam até 41 semanas lá. Eles não esperavam mais que isso. E assim, eu também já não tava aguentando mais estar grávida, porque todos os dias eu achava que ele ia nascer. Gente, foi uma tortura. Julho de 2020 foi uma tortura pra mim, porque todos os dias eu achava que ele ia nascer e todos os dias ele não nascia. Aí terminou, a data prevista para o parto era em julho e ele nasceu em agosto. Daí, 40 semanas e 5 dias, eu marquei a indução pro dia 40 semanas e 6 dias, na terça-feira. E eu entrei em trabalho de parto natural na segunda-feira à noite. Nossa, foi assim, maravilhoso. Foi um dia normal, aí a gente foi no hospital à noite pra ver como era, tipo assim, pra conhecer o hospital, conhecer o quarto que a gente ia ficar e tudo mais lá na nossa cidade antiga, Carunaí. E aí eu já tava bem assim, preparada, assim, né? Aí no outro dia eu ia fazer a indução de manhã. Aí quando eu fui pra casa, a gente fez um momento de oração, assim, no quarto do Noah, juntos e tal. E nesse dia eu entrei em trabalho de parto. Eu fui dormir e acordei 1 hora da manhã com muita contração. As minhas contrações nos partos são muito loucas. Tipo assim, eu acordo com muita dor, muita dor. E uma dor seguida da outra, e depois vai se passando, depois vai voltando. Meus partos são malucos, não é igual a regra, né? Geralmente as contrações são mais espaçadas, depois vai juntando, depois o menino nasce. O meu não foi assim, foi muita dor, junta um monte de contração bagunçada, e por ser o primeiro parto também, eu já quis logo pro hospital.
E aí a gente foi. Eu fiquei em casa mais ou menos 1 hora ali, acordei com dor, fiquei em casa mais ou menos 1 hora, mas tava doendo tanto que eu falei, vamos pro hospital logo. Fui no banheiro, esvaziei o meu intestino, né? Eu sempre fico com muita vontade de fazer cocô na hora que começa o parto, então já fui, já resolvi esse negócio pra não cagar na hora do parto, que inclusive se é seu primeiro filho, você tá se preparando, tem muita mulher que faz cocô na hora do parto, isso não é motivo pra se envergonhar, mas eu não queria fazer isso, então já senti vontade, já fiz, em todos foi assim. E aí tá, a gente foi pro hospital. Isso era umas 4 horas da manhã já, e eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E aí seguiu assim, 5 horas, 5 centímetros de dilatação, 6 horas, 6 centímetros de dilatação, até chegar a 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, o parto simples... Ah, a luz tá mudando. Espero que você não se incomode. Ela vai ficar mudando aqui porque eu tô gravando na luz do dia. E aí, 9 horas da manhã, simplesmente o parto parou de progredir. As contrações começaram a ficar de 20 em 20 minutos. E eu fiquei lá, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que vão colocar uma cesárea? E pra esse parto, que foi o primeiro, eu tava muito assim, vou contra o sistema, eu não quero cesárea. Eu tava muito preparada pra não ter cesárea. Eu queria não ter cesárea. E eu persisti assim até o final, entendeu? E aí, resumo da história, a gente continuou ali tentando continuar as contrações no parto, o médico foi lá e falou, olha, se o parto não começar a progredir de novo, a gente vai ter que induzir. Aí, no final das contas, a gente teve que induzir mesmo, colocou a ocitocina na minha veia. Na hora que colocou a ocitocina, gente, vinha uma contração atrás da outra, assim, um trem maluco, muita dor, surreal. E aí eu pensei, vai nascer agora. Aí a enfermeira que aplicou a ocitocina, foi chamada, eles foram chamados lá porque alguém tinha morrido na hora que aplicou a ocitocina, alguém morreu no quarto do lado. E é aí que todo mundo foi lá ver a pessoa que tinha morrido, tentar, sei lá, reanimar o que aconteceu. Eu não sei quem foi que morreu, como é que foi essa história. Eu acho que não era um bebê, eu acho que não era uma mãe também que tava atendendo, nem acho que era outra pessoa de outra coisa, era junto lá. Eu não tava no centro cirúrgico, nem no lugar que ganha bebê. Eu tava, tipo, num quarto normal. Eu tive o bebê no quarto, não foi no centro cirúrgico e nem em sala de parto. Então, foi uma outra pessoa que morreu. E aí, meu médico veio correndo, olhou pra mim, ah, não tá tudo bem? Então, ele foi lá na pessoa que tinha morrido. Simplesmente, todas as enfermeiras e médicos saíram e me deixaram lá com muita dor. Aí, eu agarrei na mão de uma enfermeira e falei, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Porque eu estava com muita dor, muita dor. E aí, ela falou, ah, tá bom, eu vou ficar aqui, não sei o que, eu tenho que ir lá. E um trem. E aí, eu agarrei ela, não deixei ela sair. Aí meu médico acabou voltando, e aí ele falou, não, agora a gente vamos fazer esse menino nascer, vai sair agora. E aí eles foram, isso era 2h30, ele nasceu 2h30, foi 2h20 mais ou menos que eles foram pra lá. E aí tá, a gente tá lá, tentando, gente, eu empurrei esse menino. Eu acho que, depois estudando, eu acho que o meu parto foi um pouco de pulso dirigido, porque eu não tava com vontade de fazer força, mas como eu tinha ocitocina, eu tava com muita dor e o médico tava falando pra eu empurrar, eu tava empurrando. E assim, eu estudei, me preparei, mas muita coisa foge do seu controle na hora do parto. Então é importante você se informar, mas é importante também entregar na mão de Deus e ir. E aí eu fui. E aí, gente, que eu empurrei esse menino saía. E eu empurrava, esse menino saía. Misericórdia, Jesus. E aí acabou que eu empurrei muitas vezes, e aí ele acabou saindo. Na hora que ele tava quase saindo, o médico falou, ah, ele não te puxou. Eu, por quê? Aí ele, porque o cabelo dele é preto, não é ruivo igual você. Aí eu, ele achava que eu era ruiva natural. Minha raiz desse tamanho, porque eu não tava pintando na gestação, ele tava achando que eu era ruiva natural. Mas enfim, no fim das contas, Noah saiu, graças a Deus. Mas eu lacerei muito porque foi um puxo dirigido, eu não sabia muito bem. Mas assim, gente, no enredo ali, foi o melhor das hipóteses. Tipo, era melhor do que ir pra uma cesárea na minha cabeça. E eu também não tinha o conhecimento do puxo dirigido, enfim. E aí, se você tá ouvindo essa história que tá pensando o que é puxo dirigido, é basicamente quando você não tem vontade de fazer força, mas as pessoas ficam falando pra você fazer força. Foi o que aconteceu comigo, aí eu fiz muita força, o menino saiu, mas acabou lacerando muito. Eu lacerei, a pior laceração, assim, que tem foi a minha. Era tudo, lacerou tudo. E aí ele teve que fazer bastante costura ali, mas eu não sentia incômodo dos pontos, eu não sentia dor nos pontos. Ele me passou tipo um sprayzinho pra ficar aplicando ali e rapidinho melhorou. Tipo, pra mim foi super tranquila essa parte. Não foi uma coisa que eu fiquei magoada e nem remoendo, sabe? Eu sabia que podia ter laceração, podia não ter. Ele até me ofereceu o pique na hora e eu falei não, que eu não queria. Parece que essa cena foi até em câmera lenta, porque ele falou: eu vou ter que perguntar, eu sei que você não quer, mas eu vou ter que perguntar, você quer o pique? Porque vai te ajudar. E eu, não! E aí ele não fez o pique. E aí, no fim das contas, o Noah nasceu, foi 3,5 kg, mais ou menos isso. Foi um bebezinho até, não foi 3,5 kg, não, foi 3,2 kg.
Não foi 3,1 kg. Eu vou colocar aí na tela, eu não lembro direito. Menos mãe. Eu não lembro o peso que meus filhos nasceram todos. Mas aí, gente, foi muito bom. Aí ele nasceu, aí eu fiquei lá um pouquinho com ele abraçado, depois ele foi fazer os procedimentos e eu fui pra sala de cirurgia. Nessa hora eu fui pra sala de cirurgia pra ele poder me costurar. Só que ele demorou muito pra me costurar. O Fred começou a achar que eu tinha morrido, porque ninguém falava. Ele ficava perguntando, cadê minha esposa? E ninguém falava onde eu tava. Na verdade, demorou pra me costurar e eu sangrei bastante também. Então, eu tive até uma questão assim com a questão de perda de sangue. Eu perdi muito sangue. Não precisei tomar sangue, mas eu perdi bastante sangue. E aí ele me costurou, voltei pro quarto. Na hora do parto, uma coisa legal de contar também. Na hora do parto, eu não me senti 100% conectada com o Noah, sabe? Ele saiu, eu não consegui enxergar ele direito de tanta adrenalina que eu tava, tipo assim, sabe? Parecia que eu tava num blur, assim, na hora, tipo. E aí, depois que eu fui pra outra sala, eles me costuraram e eu voltei, aí sim que eu olhei pra ele, e aí que eu consegui pegar ele no colo. E aí, gente, foi um momento muito mágico. Eu lembro, assim, os momentos que os meninos nasceram, eu lembro de cada um, eu lembro de um detalhe. E o do Noah, eu lembro dos olhinhos dele me olhando. E, cara, parece que o mundo parou naquela hora. Foi a vida em HD, assim, sabe? Eu sentia todas as emoções. E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, e o sentimento que eu tinha era de que ele era meu e eu era dele, que a gente se conhecia, entendeu? Foi, assim, surreal, é surreal, velho. O momento que o menino nasce, você olha pra ele e fala, meu filho. Ai, é muito bom. E esse momento pra mim só veio depois, na hora que ele já tava mamando, e aí eu olhei pra ele, ele olhou no meu olho. Ai, foi muito surreal. E essa foi a história do primeiro filho. Vamos pra do segundo. O parto do Oliver foi a história mais maluca e era o meu sonho. Foi, assim, um sonho realizado. Eu engravidei do Oliver bem pertinho do Noah. Então, quando o Noah estava fazendo 2 anos, o Oliver estava nascendo. Literalmente. O Oliver nasceu no dia que o Noah... No dia do aniversário do Noah de 2 anos. Não. No dia da festa de aniversário do Noah de 2 anos, né? Eles têm 5 dias de distância, mas coincidiu da gente fazer a festa no sábado e o Oli nasceu de sexta para sábado. Então, o Oli nasceu no dia da festa de aniversário do Noah. A gente estava organizando a festa do Noah de 2 anos, para meio que se despedir também ali da família de 3. E para fechar julho, né, que o Noah é de agosto. Fechar julho ali com a família de 3, não sei o que lá. E simplesmente a gente foi dormir na sexta-feira, a festa ia ser no sábado de manhã, se eu não me engano. E a gente foi dormir na sexta-feira, não, era sábado à tarde isso. E aí a nossa família tava vindo, porque a gente morava em Minas, minha família morava em Brasília, então eles tinham que ir pra participar, né? E aí já tava tudo combinado, não sei o que, beleza. Fomos dormir. A minha irmã, graças a Deus, a minha irmã tava lá nesse dia, ela veio de Brasília pra ficar lá em casa, pra ajudar a gente nos últimos preparativos ali da festa. Graças a Deus ela estava lá. Esse foi um dos pedidos de oração que eu tive durante a gravidez, que eu queria muito que ela estivesse lá, sabe? Pra cuidar do Noah, enquanto eu estivesse no hospital. E eu fiquei muito feliz porque Deus ouviu essa oração e decidiu me conceder isso. Foi um cuidado tão grande assim, eu senti, sabe? Era muito improvável que ela estivesse. E ela estava lá bem nesse dia, que foi o dia que o Ali nasceu. E aí eu fui dormir bem tarde, cansada e tal, e eu acordei do mesmo jeito que eu acordei do Noah, na mesma hora mais ou menos ali, 1 e pouco, e com umas dores muito fortes também, uma atrás da outra. Só que, como eu falei pra vocês, o parto do Noah também começou assim, uma dor atrás da outra, muito perto, muito forte. Então, eu pensei que ia ser do mesmo jeito, que ia demorar muito tempo, que eu ia ficar bem um tempo ainda em trabalho de parto. Então, eu falei pro Fred, baby, eu vou pro banheiro tomar um banho. Se for trabalho de parto mesmo, ele vai desenrolar. E aí a gente vai pro hospital depois. Daí eu fui pro banheiro, passei um tempo ali no banheiro, na bola de pilates, e uma dor atrás da outra, assim, não parava, não dava descanso. Eu tenho até, inclusive, anotado as dores que eu senti, toda contração eu anotava no celular. E aí eu saí do banho, aí fui pro banheiro, fiz número 2. Quer dizer, eu estava no banheiro, né? Fui na privada, fiz o número 2. Que eu sempre faço antes de parir. Aí eu saí do banheiro e eu lembro que eu falei pro Fred, baby, vamos fazer uma oração aqui rapidinho? Aí ele colocou a mão e orou por mim e tal, e pelo parto e pelo bebê. E, gente, era uma dor atrás da outra, assim, eu me mexia, vinha uma dor, eu me mexia, vinha outra dor. Aí ele orou por mim, assim, eu tava sentindo muita dor, eu tava, assim, surreal, eu tava na Partolândia já. E aí eu lembro que eu sentei na beira da cama, assim, eu senti 2 contrações na beira da cama, muito, muito, muito fortes. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou aguentar isso aqui? Tipo, e eu já vim de uma gravidez muito cansada. Na gravidez do Oliver eu estava muito cansada. No final eu tava meio assim, meio deprimida, meio cansada. Eu lembro que eu sentia assim, sabe, aquilo.
aquela aflição ali. E aí eu tava exausta. E aí eu sentei na beira da cama e eu falei pro Senhor, Deus, como é que eu vou aguentar isso aqui? Tipo, era muita dor. E aí, gente, muito surreal, porque depois de um tempo eu lembrei que eu fiz essa oração e eu ouvi, assim, o Senhor falando no meu coração, tipo, Jazinho, você vai estar com seu bebê no colo. Senti isso, assim, uma vibe. E aí foi muito especial, porque realmente Jazinho tava com meu bebê no colo. E eu pensei, assim, na hora que eu meio que, né, eu tive esse momento ali, eu pensei, Jazinho, assim, daqui bem umas horas, né, pra esse menino nascer. E aí que eu senti essas duas contrações muito fortes, e eu falei pro Fred, baby, pega a bola de pilates, que eu vou tentar fazer um exercício aqui na beira da cama pra ver se vai. E nesse momento a gente ligou pra doula, pra ela ver minhas mensagens que eu tava mandando e tal, e ela viu, e aí ela falou, daqui uns 20 minutos eu tô aí. Beleza. Aí o Fred foi no banheiro, buscou a bola de pilates, trouxe pra gente, pra mim, no caso. E eu peguei a bola de pilates, no que eu sentei na bola de pilates, eu simplesmente senti a cabeça do Oliver já de fora. Tudo bom? A cabeça dele já tava super coroado, super de fora já. Aí eu lembro que eu levantei e só falei, baby, segura. E aí o Fred veio pra trás de mim, ele fala que ele abaixou assim e viu já a cabecinha dele assim pra fora. E aí o Oliver, ele nasceu, eu estava em pé. E aí foi, gente, foi sobrenatural, assim. A gravidade, o meu corpo foi 100% assim, uma coisa natural, assim, igual ir no banheiro. Fazer o número 2. Tipo assim, foi muito fisiológico. Tipo, foi descendo assim, e ele nasceu. E aí passou alguns segundos que ele nasceu, ele chorou. E aí o Fred me deu ele. Aí o Fred falou: coloca ele no peito. Tipo assim, foi um parto muito silencioso. A gente tava. Foi tipo assim, a gente conversou assim, sabe? A gente ficou se olhando. Eu lembro até hoje, na hora que ele nasceu, a gente ficou se olhando, tipo assim, tentando assimilar e aquela adrenalina no meu corpo e eu tentando assimilar, tipo assim, como assim? Já nasceu? Tipo, já tá aqui de fora, ele tá aqui. E o Fred falou, Bibi, ele tá aqui, ele tá aqui. Tipo, a gente ficou assim, meu Deus. Só que a gente não gritou, eu não gritei, dando a luz, eu, sabe, foi assim, silencioso. E aí eu peguei ele, eu sentei, consegui pegar ele no colo, dei mamar já. E aí o Fred, minha irmã tomava um remédio pra dormir. E ele chamou, 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 e ela não ouvia, não respondia. E ela tava dormindo no quarto, que era o quarto do Oliver, que ia ser o quarto do bebê. Então ele precisava entrar pra pegar um pano pra cobrir ele, que tava frio. Aí ele bateu na porta, bateu, bateu, ela não abriu. Ele abriu a porta e falou: o Oliver nasceu, o bebê nasceu. Aí ela fala que ela entra no quarto depois disso. E ela tava meio atordoada, e ela viu aquele bagunça, aquela sujeira, né, que da bolsa e água e tal, e sangue, e o bebê roxo no meu colo, e ela, tipo, tá tudo bem? Era pra isso ter acontecido? Tipo assim, ela não entendeu nada. Ai, mas foi muito especial, assim. Aí eu fiquei com o cordão pendurado, e a gente ligou pros bombeiros, mas o bombeiro, é cidade pequena, né, gente? Aí os bombeiros falaram que não tinha ambulância, porque tava pra não sei aonde a ambulância, e aí, Riachinho, eu acho o nome do lugar. E aí eles falaram: ah, coloca ela no carro e traz, tá tudo bem? O bebê chorou, mamou? Aí ele: não, tá tudo bem, tá bom, então traz pro hospital. Aí o Fred ficou: como é que eu vou levar essa mulher pro hospital? Tipo assim, a gente não conseguia andar, porque eu tinha acabado de parir, eu não conseguia andar, eu tinha que ficar sentada. E aí, nossa, um trem. Aí a gente ficou. Aí eu tava com bem o Oliver no colo, o cordão pendurado ainda, porque a gente não cortou o cordão. A gente ficou, e agora? O que, que eu faço? Aquele meme, e agora? O que, que eu faço? E aí, depois de alguns minutos, aí eles ligaram de volta pra gente e falaram: olha, a ambulância chegou, quer que busque? Aí o Fred falou: claro que eu quero. Aí eles foram lá, buscaram a gente. Foi muito engraçado, porque eles entraram, 3 bombeiros enormes, entrando no meu quarto, assim, tipo, nem, ninguém sabia o que fazer, parecia. Aí eles, nasceu, né? Aí eles olharam, nosso quarto tava meio sendo escritório, meio quarto. Aí eles olharam a poltrona do escritório e falaram: se você sentar aqui e a gente levar até lá embaixo nessa cadeira de rodinhas do escritório, porque não tem como a maca subir. Aí eu fiquei, ok. Aí eles me fizeram levantar com o bebê no colo. E doeu tanto, eu lembro. Que eu tava com muita adrenalina, minhas costas estavam doendo, assim, de tanta adrenalina. Aí eu levantei, sentei na cadeira, aí eles me desceram e tal, me colocaram na maca. Aí a gente foi de ambulância. E aí chegou lá, o médico, ainda tive laceração, olha só, gente. Que peste. Ainda tive a laceração, e aí o médico deu uma costuradinha, mas foi bem suave dessa vez. E o Oliver tava super bem, graças a Deus. Inclusive, mais tarde a gente descobriu, né? 2 meses depois, eu já contei o testemunho dele aqui, mas 2 meses depois ele teve uma parada cardíaca. Teve que ser reanimado.
ser trazido de volta à vida. Surreal a história dele. Mas assim, o Senhor o guardou no parto, sabe? Depois eu conheci outras pessoas que têm taquicardia também, bebês, crianças e tal. É bem raro, na verdade, eu conheço uma pessoa só, que inclusive é o filho de uma amiga, que se tornou amiga por causa disso. E se a gente tivesse descoberto na gravidez, eles não teriam deixado a gente ter um parto normal, eles teriam intervido, porque é um risco muito grande para uma criança que tem taquicardia, para ela ter o parto normal, porque durante a contração os batimentos sobem. Então é muito arriscado. E o Senhor guardou a vida do Oliver desde o parto. O parto dele foi surreal, rápido, ele nasceu bem, ele ficou bem. Depois do nascimento, a gente teve dias maravilhosos no puerpério ali. E foi um cuidado do Senhor, assim, com isso, sabe? Porque podia ter acontecido alguma coisa terrível e o Senhor guardou e foi realmente, assim, uma história sobrenatural. Foi maravilhoso e foi um presente pra mim, porque eu tinha muitas inseguranças, até hoje eu tenho muitas inseguranças com parto e o meu sonho era ter parto em casa, mas eu não tinha coragem de programar isso. E o Senhor me deu de presente, olha só que legal. Então, foi um parto inacreditável. E aí agora, eu já tive um parto normal, no hospital, induzido. Já tive o parto em casa, em 1 hora de parto. Ele nasceu em 1 hora, gente. Surreal, muito rápido. E totalmente natural. E agora, a última experiência que eu tive foi o parto do Ben. Ai, gente, eu achei que eu tinha zerado a vida, né? Com toda essa história toda. Aí, spoiler alert, o Ben tem síndrome de Down. E a gente não descobriu na barriga. Mas eu vou contar mais a história agora pra vocês. Quando eu estava com 33 semanas do Ben, de gravidez, eu entrei em trabalho de parto, prematuro, né? E aí, corri pro hospital, o médico falou, olha, tem que correr pro hospital, a gente tem que tentar segurar esse bebê na barriga, porque por causa do histórico do óleo, tinha muito perigo dele nascer antes da hora, muito rápido, você chega no hospital e precisar de alguma ajuda ali, enfim, ele era muito novinho. Então o médico foi e falou: olha, pelo histórico vem. Aí ele me deu uma medicação lá, colocou o negócio pra maturar os pulmõezinhos e acabou que ele não nasceu nesse dia. Graças a Deus, o remédio fez efeito, ele conseguiu manter na barriga, conseguiu voltar pra casa. E a gente ficou até 37 semanas. Aí, com 37 semanas, eu fui pro exame de rotina. E aí a médica, ele virou. Ele tinha virado, gente. Que raiva. Ele virou, aí eu, vai ser um parto normal, glória a Deus. Aí ela foi mexendo, aí começou a ficar séria. Aí eu falei. Aí ela, olha, não precisa se preocupar, mas você vai ter que ir pro hospital agora. O seu médico vai. Eu vou ligar aqui pro seu médico e aí eu vou conversar com ele sobre o que aconteceu aqui. Mas eu acho que você vai ter que ir pro hospital agora direto pra ele ver lá o que ele faz, se ele faz mais algum exame, porque ele tava diminuindo de tamanho na minha barriga. O cordãozinho lá que fica no umbigo dele não estava passando os nutrientes pra ele mais. Na verdade, estava voltando coisa dele, sangue dele pra placenta, um trem assim. Se eu estiver errada aí, vocês me corrigem. Mas era basicamente isso. Parecia que tava voltando coisa dele pra placenta. E ele tava diminuindo de tamanho. Então era como se ele tivesse já num sofrimento fetal ali. E eu sempre ouvi esse negócio de sofrimento fetal e achava que era porque os médicos estavam tentando empurrar a cesárea na pessoa. Mas aí quando aconteceu comigo, entendeu? Triste. Aí eu fiquei muito desesperada na hora. Muito aflita, eu tinha muito medo, eu tenho muito medo de cirurgia, de cesárea, eu tinha muito medo. E eu lembro que eu chorei até, e, enfim, foi muito difícil pra mim. Mas lá no hospital a gente foi se acalmando, cantando, orando. Eu lembro que até antes a gente ficou na sala esperando a anestesista chegar, os médicos, todo mundo pronto, só esperando a anestesista chegar. E aí eu e o Fred ficamos cantando aquela música. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor. Ai, foi muito bom, a gente cantou lá e tal. E aí o anestesista chegou, aí eu fiquei quietinha lá pra receber aquela agulhada nas costas. Mulher de Deus. O médico falou, você não pode se mexer, porque se você se mexer, você pode ficar tetraplégica. O negócio tem que entrar no meio das colunas lá, das vértebras, sei lá. E aí eu fiquei, né, falei, vou ficar quietinha. Aí eu fiquei assim. Aí na hora, gente, na hora que a agulha entrou, eu levei um susto, que eu dei um pulo. Tipo assim, tinha uma fisgada assim, eu dei um pulo, aí ele, não pode mexer! Aí me abraçaram, aí fez a agulhada. Não dói muito, mas é angustiante. Me deitaram. Eu lembro que na hora que me deitou, que eu abri assim as mãos, eu fiquei 100% à vontade, confortável. Era o meu médico que eu já conhecia, que foi o médico que fez o parto do Noah.
Então eu tava muito à vontade, assim, sabe? Eu confiava na equipe e tal. Aí foi um parto super tranquilo, bem de boa, eles fizeram lá rapidinho, o bebê sai. E aí, o que que acontece? Porque eles viram esse negócio do bem, e aí ele falou assim: eu tô com medo de mandar você pra Brasília, que Brasília é perto de Minas, onde a gente morava. Tô com medo de mandar você pra Brasília e acontecer alguma coisa no caminho, então você nem vai pra lá, a gente vai fazer a cesárea agora. Então isso me deixou muito aflita pelo trauma que eu já tinha de ter ficado na UTI com o Oliver, né, depois da parada cardíaca e tudo. E eu falei, Jesus amado. Aí, mas a gente foi confiante, o Ben nasceu, chorou. Ai, na hora que eu vi o rostinho dele, gente, foi muito mágico. E aí eu senti a pelezinha assim, ai, foi muito bom. E aí eu senti a pelezinha de pêssego dele assim, passando em mim, ai, foi muito mágico, velho. Foi tudo. E aí a pediatra viu ele, falou que tava tudo bem, foi maravilhoso. Aí depois outros pediatras viram ele, mais um pediatra do hospital, uma amiga minha pediatra viu, e tava tudo bem, graças a Deus, e a gente ficou muito feliz. Eu tive alguns problemas com a amamentação depois que ele nasceu, mas a gente continuou insistindo, forçando a barra até ele mamar. Eu dava o leite pra ele numa seringa no começo, foi bem desafiador. Mas eu consegui amamentar ele até quase 2 anos, foi muito bom. Ele foi o único que eu mantive por mais tempo por causa da síndrome de Down. Porque eu sabia que faria muito bem pra ele, pro sistema imunológico, pro desenvolvimento da face, enfim. Mas aí, esse negócio da síndrome de Down, né? Vários pediatras viram ele no hospital. Depois que a gente saiu do hospital, antes também na gestação, ninguém descobriu da síndrome de Down. A gente descobriu da síndrome de Down quando ele tinha 2 meses. Vocês acreditam? Pois é. Foi a mesma idade que o Wally teve a parada cardíaca. E aí, eu sempre ficava pensando, gente, será que vai acontecer alguma coisa quando o Ben fizer 2 meses? E aí, 2 meses eu descobri que ele tinha síndrome de Down. Eu falei, menino, foi um processo, mas isso é assunto para outro vídeo. E foi esse o meu parto, meu terceiro parto, gente. Pra mim, a cesárea foi muito desafiadora, assim, de tanto mental, eu fiquei com muito medo e realmente, assim, a cirurgia em si é rápida, é tranquila, você não precisa fazer nada, né, diferente dos outros partos, mas o pós, gente, eu sofri demais, eu andava igual a dona Florinda, assim, por uns 7 dias, 10 dias, eu andando assim, curvada, devagar, eu senti muita dificuldade pra voltar à vida normal. O sentimento que eu tive no puerpério do bem era que eu nunca mais ia voltar a conseguir fazer as coisas, tipo, parecia que, sabe, foi muito desafiador pra mim. Mas eu fico muito grata porque, por causa dessa cirurgia, né, meu bebê está aqui bem hoje, se desenvolvendo, crescendo. E eu quis fazer esse vídeo exatamente por isso, porque é uma alegria, assim, pra mim. Ser mãe é um presente. Eu fico pensando, cara, Deus me concedeu isso 3 vezes, olha que bênção, que alegria. É um presente, assim, os meninos estarem aqui, estarem bem, estarem vivos, estarem se desenvolvendo, aprendendo e, nossa, é uma alegria, assim. Às vezes a gente tem filhos e tal, todo mundo bem, saudável, e a gente não para pra pensar no milagre que é a vida, sabe? Tem tanta coisa pra dar errado numa gravidez, tanta coisa pode dar errado num parto, tanta coisa pode dar errado no desenvolvimento da criança ali, tantos problemas, tantas coisas que podem nos afligir quando tá tudo bem. Como a gente tem que ser grato, sabe? Eu passei por muitas dificuldades nesses primeiros anos de vida dos meninos por causa das suas atipicidades ali, né? Suas questões de saúde. Os meninos têm problema respiratório, a gente ficou internado na UTI, assim, várias vezes. E quando a gente sai dessa onda de problemas e hospital e tudo mais, a gente esquece da bênção que é, sabe? A bênção que é a gente ter saúde, a gente ter vida, a gente estar bem, os partos terem dado certo. Enfim, é uma bênção do Senhor mesmo, que a gente não se esqueça disso, que a gente não se esqueça da alegria que é maternar, sabe? O meu desejo, assim, é não esquecer desse milagre que é realmente essa bênção que o Senhor nos deu, que foi a, a possibilidade de participar da criação com ele ali, né? Trazer um novo ser humano para esse mundo. Olha que bênção. Então, eu sou muito grata a Deus por ser mãe. E com esse vídeo eu queria desejar um feliz Dia das Mães pra vocês. Queria muito que vocês compartilhassem comigo também a história de vocês aqui embaixo, dos partos de vocês. Eu adoro ouvir histórias de parto. E é isso. Até o próximo vídeo, semana que vem. Um beijo.